Olá, meus amigos do podcast Agro e Prosa. Eu estive semana passada em São Paulo, no congresso da Andave, e lá eu gravei uma entrevista com André Ricardo Passos de Souza, que é advogado e é professor da Fundação Getúlio Vargas, no lançamento do livro Direito do Agronegócio, Gestão e Sustentabilidade no Campo. Eu vou trazer agora uma dica sobre fertilizantes organominerais e, na sequência, eu trago essa prosa sensacional para vocês. Você sabia que os fertilizantes organominerais contribuem para a redução da lixiviação de nutrientes, evitando a contaminação de lençóis freáticos? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Aqui no congresso da Andave, eu encontrei um escritório de advocacia, é isso mesmo? É isso, Divino. Um escritório de advocacia que, por sinal, eu já entrevistei alguém nesse escritório, é famosíssimo, né? Se chama Passos e Estica Sociedade de Advogados. E eu estou do lado do grande André Passos, André Ricardo Passos de Souza. Obrigado, Divino. Que isso, o grande André. fica por conta Você é grande. do seu cavalheirismo ou do meu tamanho, né? Ou do peso. O André, além de ser alto, né? Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, né? E conta essa história aí, professor. Então, Divino, a gente sempre atuou, né, muito na cadeia do agronegócio, desde o antes da porteira até o depois da porteira. E a gente sempre teve essa curiosidade intelectual de desenvolver esses conceitos voltados ao que hoje se chama direito do agronegócio. Quando você fala sempre, esse sempre há quanto tempo é isso? Legal. Bom, conta essa história. Eu, na verdade, sou um carioca esquisitíssimo, né? É um carioca que mexe com agronegócio, você é de Goiás, por exemplo. Mas cadê o goiano já nasce num pezinho de soja, num pezinho de milho, né, no cantinho lá na fazenda. Lá no Rio de Janeiro, eu vim de uma família do Norte Fluminense, mas eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Cadê o sotaque, cara? Então, o sotaque ficou lá para trás. E aí eu sempre fui mexer no agro, mas eu venho de uma família do Norte Fluminense, que mexia com gado, mexia com cana. Tem um background já lá. Tem um background familiar. E aí, isso foi natural, eu fiz faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e sempre tive essa, né, meu pai queria que eu fosse agrônomo, eu não quis, mas eu acabei indo para agronomia por outros caminhos, como você, né, que de alguma forma, ao ser jornalista e cobrir o agro, está sempre conectado aos temas do campo. E a gente fundou aí um escritório há cerca de 20 anos atrás, com a intenção de entregar uma advocacia especializada no agronegócio. Numa época em que ninguém falava de direito do agronegócio. Numa época em que ninguém falava de direito do agronegócio. O legal é isso, eram poucos colegas, poucos escritórios que estavam começando a tratar do tema, mas não de uma forma sistematizada, não de uma forma extremamente focada e focada em todos os negócios nessa cadeia que a gente chama de cadeia ampla do agronegócio. Com isso, os estudos, todo o desenvolvimento de conceitos escritos passaram a focar nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente de pesquisas, nesse ambiente de exercício da profissão de advogado e exercício até de palestras, atividade docente. E aí o agro veio com esses conceitos, aí veio a questão de lecionar no agro, a oportunidade de ser professor da Fundação Getúlio Vargas, hoje lecionando em outras instituições de renome, né, como o PECEG, vinculado ao Exalc USP, no agronegócio, nesse caso no PECEG de Políticas Agrícolas Brasileiras.
e, enfim, atuando aí para todos os clientes, desde o produtor rural até a agroindústria, até o financiador do agronegócio, até aquelas exportadoras, importadoras, as empresas de insumos e defensivos aqui da Andav. Enfim, é uma gama toda de questões jurídicas que a gente procura aproximar o gestor, o homem do campo, de uma linguagem menos empolada. A ideia aí é essa na nossa atuação do dia a dia, obviamente não sem deixar de lado, não sem trabalhar a técnica, né? Observando o mais alto rigor, como qualquer escritório de advocacia, mas procurando aproximar da linguagem do homem do campo. Boa, porque eu sempre falo isso, um dos grandes problemas no agronegócio, eu acho que em todas as áreas, é falar uma linguagem justamente que o produtor rural não entende. Isso acontece, por exemplo, na área técnica, né? Muitas vezes eu falo para o agrônomo, olha, descomplica um pouco. Isso. Tudo bem, você vai conversar agrônomo com agrônomo, tá complicado, advogado com advogado, tá complicado, beleza. Mas advogado, produtor rural, agrônomo, produtor rural, veterinário, produtor rural, cara, tem que ser uma linguagem acessível, né? E aí, quando você trouxe essa proposta, porque muitas vezes já aconteceu comigo de falar, por exemplo, para um agrônomo, olha, descomplica, eu falo, mas se eu descomplicar, o colega vai achar que eu não entendo, porque eu estou falando fácil demais. Quando você traz isso para um mundo onde o juridiquês é tão presente e parece que é tão importante falar complicado no direito, como é que fica isso? Você tocou no ponto, você está corretíssimo, Divino. O grande desafio do agro foi sempre se comunicar, você sabe disso, você é jornalista. E o agro, depois que o agro virou pop, o agro virou tudo, começou, por incrível que pareça, a se espraiar pela sociedade e a sociedade entender bem a importância do agro. Eu, como advogado, percebi também que o linguajar técnico empolado dos homens de capa preta, né, que a gente assiste lá na TV Justiça, era um linguajar estéril para aquele acionista das empresas do agronegócio, para o dono da revenda, para o dono da propriedade rural, para o gestor. E procurei, então, trazer, obviamente, com o máximo rigor científico, o máximo rigor técnico, o máximo rigor de conceitos doutrinários, jurídicos e etc., a simplicidade das alternativas, dos impactos, tratar o direito como uma das ferramentas, tal qual o agrônomo tem que tratar dos insumos, das técnicas de plantio como uma ferramenta do gestor do campo, eu comecei a tratar o direito como uma ferramenta do homem do campo. A CPR, o título do agronegócio, os contratos de parceria, os contratos de arrendamento como uma ferramenta. E a gente percebeu que em sala de aula, a gente percebeu que para os clientes, a gente percebeu, então, que para o grande público que está nos assistindo, que isso passou a ser algo mais palpável, mais palatável. André, você me disse que são 20 anos. 20 anos. Nesse livro, vocês vão lançar hoje aqui? É isso, a ideia, esse livro, na verdade, é de maio, agora de 2024, né? De meados de maio, final de maio, e a ideia é trazer para o público da Andav um coquetel, né, de lançamento para esse grande público da Andav, para esse público aqui presente, né, que representa uma amostragem muito relevante da cadeia ampla do agronegócio. Está aqui você, né, trabalhando bastante, né, na feira, conversando, fazendo entrevistas com a maior diversidade possível de empreendedores nessa cadeia. É trazer essa novidade para cá, uma forma de explicar que a partir dessas ferramentas você desenvolve estruturas de governança, você desenvolve conformidade, que é atendimento à lei, para chegar na sustentabilidade, que é o próximo desafio, né? O campo brasileiro sempre foi muito competente em produzir bem, produzir com qualidade. Agora o nosso grande desafio é entregar o que o mundo está ávido, além de alimentos, fibras, energia renovável, sustentabilidade. Estamos cada vez mais qualificados e cada vez mais capazes de fazê-lo, até porque temos a nova lei do agro, temos a lei da CPR Verde, temos os FIAGROS, temos veículos jurídicos que são capazes de entregar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta de um assunto que está muito na moda agora, né? Muita gente nem gosta muito dele. Cara, como é que tá esse negócio da recuperação judicial, do RJ? Sabia que você ia me perguntar. Mas, cara, não tem jeito de não perguntar, porque é o seguinte, tem gente que fala assim, cara, é uma enxurrada de RJ.
Outros falam, não, num universo de não sei quantos mil produtores, blá, 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 o que pediu é isso aqui, então não é nada. É ou não é? Então, tipo assim, Divino, é uma gripezinha ou é uma... É muito mais algo, um inconsciente coletivo gritando do que efetivamente algo material. Vamos lá, você falou em números, eu gosto dos números. No universo de mais de 5 milhões de produtores, se você conta nos dedos os que pediram recuperação judicial por algum fator financeiro, climático, os preços de soja. Rio Grande do Sul, a gente teve uma tragédia lá, então, obviamente, o governo federal lançou uma medida provisória para repactuar as dívidas, é uma outra situação. Exceção, né? Em outros estados você teve algum problema de falta de chuva, climático. Essas são aquelas situações para as quais a lei, né, prevê a ideia da recuperação judicial. Mas, assim, em outras situações, ou é algum tipo de renegociação forçada, ou é algum tipo de interesse que não é o do produtor rural, é de quem quer vender serviço, vender trabalho, consultores, etc. E o produtor rural, às vezes, acaba embarcando. Isso assusta muitos daqueles que concedem crédito, das operações de troca, operações de barter, revendo, porque o agro funciona à base de crédito, né? A necessidade de financiamento no agronegócio brasileiro hoje é de cerca de 1 trilhão por ano. Sim. O Plano Safra cobre 500 bi, então 500 bi vem da onde? Do mercado, do bolso do produtor, dos fiagros, dos veículos, das operações de barter. A gente está aqui na Andav, né, discutindo isso tudo. Então, assim, é muito mais alarde do que efetivamente uma preocupação, e eu acho que com algumas medidas simples de gestão e algumas medidas e muita boa vontade e canja de galinha, que não faz mal para ninguém, o produtor e aquele que é o credor conseguem renegociar uma boa, sem maiores estresses. Então, assim, realmente a proporção é essa que você falou. Os casos que existem são traumáticos e ruidosos, e você precisa balancear isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quando você escreveu esse livro, quem você imaginou lendo esse livro aqui? Você, o gestor do campo, o produtor, o dono da terra, o meu aluno de gestão lá nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, eu imaginei um livro que fosse um guia prático para quem opera essas ferramentas do direito do agronegócio e então estão cansados de tentar ler na lei aquele linguajar empolado para que possam ver na prática como isso funciona. Ou seja, por que eu escolho arrendamento? Por que eu escolho parceria? Por que eu atuo e produzo no CPF e não no CNPJ? Por que eu faço no CNPJ e não no CPF? E por que não os dois? Né? As tais holdings rurais e etc., que vendem aí como se fossem produtos, eu desmistifico um pouco tudo isso. Uma visão sistematizada através de artigos, estudos e pareceres sobre o tema. Isso. Prefácio Fábio Mizumoto. Quem é Fábio Mizumoto? Fábio é um grande amigo, primeiro de tudo. É um dos profissionais que eu tenho maior respeito, que atuam há anos no agronegócio. E o Fábio foi meu chefe, que eu brinco, né, durante muitos anos, coordenador dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. E foi ele que me entregou o desafio de descomplicar o direito. Então eu não podia entregar esse livro a outra pessoa, porque ele falou, André, é tão rebuscado, as pessoas vêm tratar de forma tão rebuscada, vamos facilitar isso para a gente conseguir aí levar essa mensagem de uma forma muito mais efetiva para quem produz, para quem atua, para quem gerencia os negócios na cadeia. Isso é uma homenagem ao desafio que o Fábio me propôs e que eu embarquei de corpo e alma e está aí corporificado. Que legal, cara. Parabéns. Já vai começar o coquetel. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, tá? Eu que te agradeço, meu amigo. E quando for a Rio Verde, que eu sei que você tem um pezinho lá, né? Opa! Você tem um pezinho. Escritório em Goiânia. Tem um escritório em Goiânia? Opa! Tô sempre em Goiânia. Bacana. Vamos tomar um café junto lá? Vamos tomar um cafezinho. Obrigado. Obrigadão. Bom coquetel, bom lançamento. Obrigado. Até mais. Com Deus. Gente, ó, esse livro aqui, onde é que o pessoal acha e vai comprar? Ah, legal. Na editora www.dialetica.com.br ou na Amazon, ou nas melhores casas do ramo. Tem o livro em versão impressa, que é esse aqui, e tem na Amazon a versão Kindle, a versão eletrônica. Tá. Esse aqui é meu, só que é lógico que ele vai autografar. Abraço para vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.